Bem-vindo mais uma vez ao Viajando pela Bíblia, nosso ponto de encontro. Que bom que você está conosco. Você quer estar com a gente pela primeira vez, deixe seu like, seu joinha, se inscreva na nossa página. Muito bom, é um prazer estar com vocês. Sempre é um tema diferenciado, um assunto que é abordado é sempre muito legal. Você que esteve semana passada com a gente já conheceu já Ulisses, e daqui a pouco eu vou passar para ele, mas eu quero reforçar um convite para você. Estamos nos reunindo ali na Avenida Justino Ribeiro, no 208, Jardim dos Estados. É um prazer você poder estar conosco, te conhecer presencialmente, tá bom? O convite está feito e vai ser muito bom você estar conosco. Bom, o Ulisses já escolheu o tema. Ulisses, tudo bem? Boa noite. Oi, Paulinho, boa noite a todos. Prazer estar de novo aqui com vocês. Legal, é isso aí, Ulisses. Muito bom. Nossos amigos estão ansiosos para que você continue falando, né? Sobre a semana passada falou sobre ansiedade. Hoje você vai dar uma continuidade, né? Isso, Paulinho. A ideia é essa mesmo, porque semana passada, né, quem esteve conosco, nós vimos ali a questão da ansiedade e depressão, que é um mal que acomete muita gente. Eu diria até, queridos irmãos, todo mundo. Eu repito o que falei semana passada, todos nós temos graus de ansiedade e depressão por causa das situações pelas quais nós passamos, tá certo? Mas semana passada a gente viu o segredo para a gente não naufragar na situação, usando ali o exemplo de Pedro, né, que estava caminhando sobre as águas, porque ele obedeceu o falar profético do Senhor, ele estava caminhando sobre as águas, e de repente ele parou de olhar para o Senhor e começou a prestar atenção no vento forte que batia nele, o mar agitado, e começou a afundar. O Pedro representa todos nós, na verdade, porque o segredo aqui, Paulinho, irmãos, que nós vimos semana passada, é permanecer sempre olhando para a face do Senhor, apesar do vento forte estar batendo, né? O vento forte da tribulação, do sofrimento, pode ser uma doença, um ente querido que faleceu, perda de emprego, pode ser tantas situações pelas quais você está passando, de dificuldades, mas eu garanto para você, se você olhar para a face de Cristo, permanecer em comunhão com o Senhor, recebendo a palavra de Deus, e a palavra que Deus tem falado atualmente para você, você vai para uma outra esfera, você vai para a esfera celestial, né? A gente viu também, né, Paulinho, que em Colossenses, o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 3, né? O apóstolo Paulo, ele fala: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. E o nosso irmão Pedro Dong, né? O irmão André Dong, irmão Miguel Mar, tem nos ajudado ali a perceber que a gente precisa mudar de esfera. O que é mudar de esfera? É estar vivendo aqui na terra, mas estar com os olhos e com o pensamento e com o coração lá no céu, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Isso nos dá uma paz tremenda. Então, eu queria dar continuidade nesse assunto, né? Porque o Pedro, então, como todos nós, foi atribulado pelo vento forte, começou a naufragar, mas eu repito, ele fez o que é certo, ele se voltou ainda para o Senhor pega ele pela mão, o mar continua agitado, o vento continua forte, mas ele estava seguro na mão do Senhor. Então, o que nós temos que fazer no meio da tribulação, meus amados irmãos? Voltar para o Senhor e permanecer agarrados a Ele mesmo, porque senão a gente não aguenta, tá? Esse é o segredo da alegria do cristão, é estar olhando para a face do Senhor, estar recebendo a palavra do Senhor, obedecendo essa palavra, a palavra profética que Deus tem falado para nós. Isso certamente gera alegria, gera paz. E alegria e paz é totalmente contrária, ou melhor dizendo, são totalmente contrárias à ansiedade e depressão. Então você percebe, de um lado da balança você tem ansiedade e depressão, do outro lado da balança você tem vida e paz, você tem alegria e paz no Senhor. Então, quem que vai vencer? Vai depender de quem você alimentar, ou seja, quem você atribuir mais atenção. Se você atribuir mais atenção aos problemas, vai fazer isso aqui, você vai ficar nos problemas, você vai ficar ansioso, deprimido. Mas se você olhar para a face de Cristo, buscar Ele na palavra, na oração, invocar o nome dEle, você vai fazer assim. Os problemas vão continuar, percebe? Mas o peso maior está na paz e na alegria, apesar dos problemas. Então é sobre isso que eu queria falar essa noite, Paulinho, né? E
Inclusive, o texto básico aqui é Filipenses agora. Nós vimos Colossenses semana passada, agora Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então o apóstolo nos encoraja a estarmos alegres no Senhor. Olha que maravilha, Paulinho. As tribulações estão aí, a gente vive todo dia, mas eu posso me alegrar em quem? No Senhor. Mas o apóstolo Paulo era um homem espiritual, então obviamente ele tinha alegria. Você sabe onde que ele escreveu Filipenses? Esse versículo que eu acabei de ler foi escrito na prisão. Ele estava preso, ele estava acorrentado, irmãos. E ele fala para nós: alegrai-vos. Então, uau, peraí, como é que pode um prisioneiro acorrentado falar para eu me alegrar? É porque ele estava se alegrando. Irmãos, nós temos que criar essa palavra de Deus aqui, é maravilhosa. Paulo, apesar da circunstância, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sendo humilhado ou sendo exaltado, para ele não importava essas coisas terrenais. O que importava para ele é estar olhando para o Senhor. Aí ele tinha alegria, aí ele tinha paz. E é por isso que mesmo estando em cadeias, ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a palavra dele aqui, Paulinho, tinha muito peso, porque ele falava para a gente se alegrar, enquanto ele mesmo estava numa situação que não era nada alegre. Mas a alegria dele não vinha da cadeia, a alegria dele vinha do Senhor. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Seja a vossa mente sóbria ou moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de voltar, irmãos. Essa tribulação que você está passando vai acabar. Ela vai acabar. Mais cedo ou mais tarde. Pode acabar daqui a um minuto, pode acabar daqui a um dia, pode acabar daqui a um ano, não sei. Mas o importante é o Senhor estar perto. Poxa, Senhor Jesus, obrigado, porque toda a tribulação cooperou para o meu bem. Porque Romanos 8:28, Paulinho, fala isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam, foram chamados segundo propósito. Então a nossa vida está debaixo de um soberano, está debaixo de um rei que está controlando tudo. Para quê? Para que a gente possa, nas tribulações, aprofundarmos as nossas raízes no Senhor Jesus, como Paulo aqui já tinha raízes profundas. Então, para o Paulo, mesmo estando no cárcere, ele ainda assim tinha alegria no Senhor, porque ele estava ancorando a sua alegria, a sua paz, não nas coisas que ele via, mas as coisas que ele não via, que era o próprio Senhor Jesus, estava dentro dele e está lá no céu. Então você percebe, irmãos, por isso que ele fala: aprendi a viver contente, tanto em qualquer situação eu vivo contente, né? E ele fala assim também: se a nossa esperança se limita a esta vida, a gente é infeliz, os mais infelizes. Mas a nossa esperança não está limitada nessa esfera terrenal, está na esfera celestial. Por isso, irmãos, que é tão importante e tem sido falado para nós, tão intensamente a questão do arrependimento. Arrependimento, eu repito, é mais do que deixar de fazer coisas erradas. Arrependimento aqui é sair da esfera terrenal, ainda que você viva na esfera, continue vivendo na esfera terrenal, mas você está com seu coração, seu pensamento, sua mente lá no céu, onde Cristo vive. Então você vai ter paz. Então Pedro aí foi, né, lá ele estava afundando, lembra? E naquela passagem ele estava afundando, olhou para o Senhor: salva-me, Senhor, ainda que eu esteja afundando, salva-me, Senhor. E o Senhor vai te pegar pela mão, o vento vai continuar, mas você vai ter paz e alegria, porque você está na presença do Senhor, né? Então, e aí no versículo 6 de Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer é orar. Nós temos que... A petição é um rogo muito forte. Você está precisando de alguma coisa. Então, por exemplo, você está doente ou tem alguém na família doente, faz petição para Deus, pede pela cura. Você está desempregado, pede pelo emprego. Deus quer que a gente leve as nossas coisas para Ele, tudo, leva para Ele como quem fala com um amigo, como Abraão falava com Deus, como quem fala com um amigo, né? A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, que nós possamos ser amigo de Deus também, levar diante dele todas as coisas, leva diante dele. Você está triste, você está alegre, leva tudo diante dele. Conversa com ele como quem conversa com um grande amigo. E ele realmente é fiel, igual a ele, não existe igual. Não tem nada igual ao Senhor, ninguém é igual ao Senhor. Nosso melhor amigo
pai, amigo, irmão, salvador, pastor, ó Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Então você vai suplicar, Senhor Jesus, preciso de um emprego, Senhor Jesus, estou doente, Senhor Jesus, eu oro. Suplica para Ele, leva para Ele. Pela oração e pela súplica. Paulinho, é interessante, sabe, que essa palavra oração, ela tem, a essência da oração é comunhão com Deus, é conversar com Deus, é falar com Deus. Essa é a oração. É você conversar com Ele como que conversa com um amigo, ir diante dele e conversar com Ele. Mas a oração, Paulinho, também tem o caráter de adoração. Então você percebe, enquanto você está orando, está conversando com Deus, você também o adora como Deus. Adora como Deus. Irmãos, eu acho que isso aqui é muito importante. Lembra que quando o Jó estava sofrendo demais, ele tinha perdido tudo, família, bens, ficou doente, ficou com escaras terríveis na pele, se coçando todo, estava sofrendo demais. E aí ele falou, poxa Deus, você não sabe o que eu estou passando. No capítulo 38, Deus aparece e fala assim, onde é que você estava quando eu estendi o cordel sobre a terra, lancei os fundamentos, os filhos da alva se alegravam, nós falamos isso semana passada também. Sabe o que aconteceu ali, meus irmãos? Deus mostrou para Jó, eu sou Deus. Então, irmãos, Ele como Deus que é, precisa ser adorado, nós temos que adorá-lo como Deus. Então, mesmo que você esteja passando por tribulações, louve a Deus, adore-o como Deus. Sim, por um lado, a súplica, você vai levar conhecida diante de Deus a sua situação. Mas por outro lado, você vai orar e ter comunhão com Ele e vai adorá-lo como Deus. Olha que maravilhoso, continua lendo comigo. E a paz a oração e pela súplica com ações de graça. Você vai orar, você vai suplicar e você vai dar ações de graças, ou seja, você vai louvar o Senhor por tudo. Se tudo der certo na sua vida, você louva. Se não der certo, você também louva. Se você for curado, você louva. Se você ainda não foi curado, você também louva. Se a porta de emprego abrir para você, você louva. Se a porta do emprego ainda não abrir para você, você também louva. Ações de graça em tudo. Então, irmãos, adorá-lo como Deus, dar ações de graças. E leva, sim, conhecida diante dele as tuas petições, as tuas súplicas, né? Olha o versículo 7, Paulinho, a consequência disso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que interessante, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Paulo escreveu isso aqui na cadeia, irmãos. Realmente é exceder todo entendimento. Guardará, essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, vejam, o segredo está aqui, é permanecer olhando para o Senhor, é permanecer na palavra do Senhor, invocando o nome do Senhor. Você consegue ver uma correlação aqui entre Colossenses 4 e Filipenses 3, que a gente... falei o contrário. Você consegue ver aqui uma correlação entre Filipenses 4, que nós lemos hoje, e Colossenses 3, que nós lemos semana passada? Olha só, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E Colossenses falava, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, né? O seu coração esteja lá nas coisas do alto. Então lá, Paulo fala de pensamento, que é a mente e coração. E aqui ele fala também de pensamento e coração. Então onde é que tem que estar o nosso pensamento, nosso coração, meus amados irmãos? Em Cristo. Olhar para o Senhor. E eu repito, enquanto a gente estiver olhando para o Senhor, as tribulações vão continuar. O vento forte vai estar batendo ainda em você. Mas por você estar olhando para o Senhor, você vai ter uma paz e uma alegria que excede todo entendimento. E eu quero falar mais uma vez, essa paz e essa alegria que você e eu temos, não é só para ficar para nós. É como o irmão Pedro falou, a questão do sal. O sal é a alegria, a verdadeira alegria, a plena felicidade que nós temos no Senhor Jesus. Esse sal é para dar sabor para a nossa vida. Né? Aquela picanha com churrasco, quem gosta e quem pode comer uma picanha, né? A picanha sem sal é uma coisa, no salzinho ali, o salzinho na medida certa é outra coisa, dá mais sabor, é muito mais gostoso, né? Então, nós podemos ser o sal da terra porque nós temos alegria em nós mesmos, nós temos o Senhor Jesus dando paz e alegria, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às adversidades.
E aí, o que acontece? Nós poderemos salgar, dar sal, dar sabor na vida de outras pessoas. Outras pessoas também tocarão nessa alegria, nessa paz, apesar das dificuldades que elas estejam passando, elas vão tocar nessa alegria, nessa paz, vão receber essa alegria, essa paz que só Jesus pode dar. Estejamos firmes, agarrados na mão do Senhor, olhando para a face dele, recebendo e praticando a palavra profética que nós temos ouvido, tá certo, irmãos? E que Deus nos abençoe nisso daí, né? nessa linha maravilhosa, né? Porque a alegria do Senhor, como diz Neemias 8, né, irmão Pedro também mencionou esse versículo domingo agora, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? A gente vai se fartar com as porções de comida e água, nós vamos ter muito alimento, muita bebida, e vamos enviar porções, nós vamos enviar para outros ainda vão receber tudo isso que a gente tem recebido. Então essa é a vida de um cristão, é uma vida que desfruta essas coisas maravilhosas que só o Senhor pode dar, mesmo em face das tribulações, e a gente também reparte, a gente compartilha essas coisas maravilhosas, essa alegria, essa paz que o Senhor Jesus dá para nós, porque Ele é a alegria, Ele é a verdadeira alegria, a verdadeira paz, né? A gente compartilha esse Senhor maravilhoso com as pessoas. Não é bom demais, Paulinho? Demais, muito bom. Muito bom, Ulisses. Aleluia. Puxa, essas 2 semanas tenho certeza que foi muito marcante para nossos amigos, né? E para mim foi muito gratificante, né? Porque nesse momento que você comentou desde o início, falando que está no programa anterior sobre ansiedade, depressão, a gente, é normal correrem para buscar autoajuda, né? E hoje você mostrou, nesses 2 programas, você mostrou a fonte que realmente é a solução, né? Que não é uma solução, pode ser imediata, pode demorar um período, mas ele é a solução. Ele é o caminho, ele é a solução. A vida, é tudo. Sim, por isso, amém. Só nos resta agradecer e pedir que você ore por nós. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa noite com os meus amados irmãos aqui. Senhor, eu peço a tua bênção sobre todos nós, que nós possamos permanecer firmes, olhando para o Senhor. Senhor, nós não queremos, apesar de viver aqui na terra, Senhor Jesus, nós queremos estar conectados com o céu, onde o Senhor está. Senhor, queremos que o Senhor seja o rei da nossa vida, que nós possamos ouvir o teu falar, ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós e praticar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra profética, palavra que o Senhor tem dado para nós de direção. O Senhor tem mostrado para nós que em Ti nós temos alegria e paz verdadeiras. Senhor, o mundo não pode dar isso para nós, Senhor. Senhor, no mundo nós só passamos por aflições, como o Senhor mesmo disse em João 16. Mas, Senhor, em Ti nós temos a verdadeira paz. Em Ti nós temos a verdadeira alegria. Apesar das circunstâncias ao redor, apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, das dificuldades, Senhor, entrego a Ti toda a situação pela qual esses irmãos queridos que estão aqui conosco estão passando, seja falta de emprego, Senhor, seja um parente doente, ou o mesmo próprio ouvinte estando doente, Senhor, situações de problemas na família, Senhor, toda situação, toda tribulação, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, e quando nós olhamos para Ti, o Senhor nos dá uma paz e uma alegria que excede todo entendimento. Senhor, nós não queremos parar de olhar para Você, nós não queremos parar de orar, nós não queremos parar de suplicar a Ti, nós não queremos parar de te adorar como Deus e te dar ações de graças por tudo que o Senhor já fez por nós, continua fazendo e fará. Jesus é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, que essa alegria e que essa paz que nós temos possa chegar a outros por meio da pregação do Evangelho, do posso orar por você, possamos levar mais vida para muitas pessoas. Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém, Ulisses. Jesus é o Senhor. Amém, Paulinho. Encerrando obrigado, o programa. Até a próxima terça. Amém. Amém, Ulisses. Obrigado. Aleluia, tchau. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Miriam. Obrigado, irmãos da Igreja de Poços.